prazer, é uma honra estar aqui. Eu tenho 26 anos de SUS, completei semana passada 26 anos de SUS Betim, e apresentar uma experiência como essa mostra para a gente a capacidade que os trabalhadores do SUS têm. E quando um gestor usa a capacidade, o trabalho se multiplica. Betim é uma cidade da região metropolitana de Minas Gerais. Ela tem umas especificidades muito importantes, porque ela é uma área industrial que tem a Petrobras, a Regap, a Fiat Automóveis. Ela é cortada por duas rodovias, inclusive uma federal, que é a 381, uma estadual, e tem uma via expressa, então ela tem uma grande mobilidade de pessoas e de mercadoria, né, que é importante. E ela é uma cidade que tem, na época da pesquisa, 439 mil habitantes. E quando a Covid chegou, todo mundo sabe como foi, e em Betim ela chegou em março, e o primeiro caso foi em 16 de março, de uma mulher que tinha vindo da Espanha. Diante desse caso, o gestor decidiu seguir as normas da Organização Mundial de Saúde e realizar uma pesquisa de soroprevalência aos moldes que o Rio Grande do Sul estava fazendo. Então, eu fui chamada para coordenar essa pesquisa, no momento que a gente sabia muito pouco, né, da doença. Então, nós usamos o protocolo da Organização Mundial de Saúde e montamos, em fim de março de 2020, uma grande equipe de trabalhadores, que foi a coisa mais interessante e mais bonita, porque aqui a gente tem os gestores, bioestatísticos, enfermeiros, trabalhadores da atenção primária, todos participaram. Então, nós fizemos uma pesquisa populacional, domiciliar, e aplicamos um questionário, né? É um inquérito que era a ficha de notificação da Covid, com aquelas perguntas sobre viagens, sintomas, dados do perfil, né, epidemiológico, né? E fizemos 2 tipos de testagem. O que aconteceu? A princípio, a nossa pesquisa ia ser só com o teste rápido para ver se já havia, né, anticorpos na população, que seria a soroprevalência. Mas, assim que nós decidimos fazer a pesquisa e já montar o grupo de pesquisa, o virologista Renato Santana e o outro bioquímico, professor Renan, ficaram sabendo e nos procuraram, e eles nos ofereceram a fazer o PCR. Como eu já estava estudando muito para poder planejar a pesquisa, eu falei, caiu um presentão, né? Porque a gente conseguia ver a história passada, o contato, né, a exposição através dos anticorpos com os testes rápidos e medir realmente o momento em que a pessoa estava infectada pelo vírus com o PCR. Então, foi a primeira vez que o SUS coordenou, planejou e financiou uma pesquisa de grande porte, coordenou, nós não fomos colaboradores. E, ao contrário, a universidade que foi ao nosso encontro oferecer, e ele já tinha batido em 3 municípios oferecendo, e eles talvez não tinham tido o conhecimento. Então, no fim de março, eu tive que escrever um projeto, e como o impacto era tão grande, eu falei, isso não pode ser só uma ação de serviço, isso tem que ser uma pesquisa científica dentro dos moldes científicos. Então, eu escrevi o projeto, aprovamos o projeto no Comitê de Ética em Pesquisa e iniciamos essa belíssima pesquisa que colocamos a atenção primária para trabalhar. O que acontecia na época? Toda a expectativa e toda a atenção estava na atenção hospitalar e de urgência e emergência. E as equipes de PSF estavam com as unidades esvaziadas, né, por causa de distanciamento social, e, mais uma vez, com um pouco de desvalorização da sua ação. Então, eu vim da atenção primária, eu sabia da capacidade, e nós, então, fizemos as equipes, 36 equipes, foram a campo, colheram, num total de 6.480 testes, foram 3.240 testes rápidos, 3.240 suaves, né, com toda a qualidade, a ponto que a qualidade permitiu fazer a linhagem viral do SARS-CoV no início, que foi a única pesquisa que forneceu ao Estado de Minas Gerais qual era a cepa, né, que estava circulando em junho e julho. Tá?
Eu vou mostrar para vocês o planejamento, que foi brilhante. Isso, a gente publicou um artigo depois com os resultados, mas não aparece o que o SUS é capaz, né? A parte de geoprocessamento, que auxilia a atenção primária, planejou todas as coletas e o nosso bioestatístico fez o cálculo da amostragem representativa. Essa amostragem foi muito importante, foi o que fez com que a nossa pesquisa tivesse um destaque internacional, porque, apesar de ser uma amostra aleatória, ela foi estratificada por sexo e idade. Então, não foi como foi feito em Santa Clara ou outros países, que botavam um trailer e quem passasse testava. Não, a gente tinha as faixas etárias de 0 a 6 anos, de adolescente, adulto e de idoso representativo. E Betim tem uma característica que 9% da população é idosa, e a nossa grande parte da população é acima de 20 anos até 59 anos. Então, a gente sabia que a conformidade da doença no município ia ser diferente. E isso foi importantíssimo para o gestor. Então, o setor censitário, todos os setores censitários, pelo menos um, tinha uma amostra. Então, foi dividida as áreas de coleta. Algumas coincidiram com as equipes de PSF, outras não, e eles gostaram muito de conhecer o território de outras áreas. Então, a equipe formada por um enfermeiro, um ACS que fazia o inquérito, e o enfermeiro só a coletas, né, o teste rápido e o SWAB, e o motorista recebia esse mapa de localização, né, com o identificador do teste, qual era o teste, né, que a pessoa era identificada pelo número de teste, a área do coleta, e colocamos um QR Code para que, na hora, ele já saía, né, com a sua área, com todas essas ruas. Então, essa era a área que ele poderia coletar. Se esse domicílio não tivesse uma faixa etária, ele poderia ir em qualquer domicílio dessa área. Então, nós repetimos a coleta, como o protocolo dizia, a cada 21 dias, em domicílios diferentes, não foram nas mesmas pessoas, né? E o plano de trabalho de cada equipe era assim, que mostrava a faixa etária. Então, a gente tinha 2 crianças, uma de sexo masculino e feminino. Essa amostra foi calculada estatisticamente para, né, ter uma amostra representativa, e as 36 equipes foram a campo para colher 30 amostras. Nós fizemos antes um simulado, como eu vinha da atenção primária, já tinha coletado, nós preparamos todos os kits, e muitos conseguiram fazer 30 coletas em 2 dias, e não em 3 dias, como a gente havia previsto. Então, aqui a gente tem as equipes indo a campo, e eles ficaram assim, muito felizes, porque, primeiro, eles foram bem capacitados, depois eles foram testados, antes de cada rodada fazia o teste rápido, e ao final da última rodada eles fizeram um SWAB, numa época que o teste era extremamente regrado. E depois de terem realizado 6.000 testes, e a gente ter dado um certificado para eles que eles tinham coletado tantos testes, eles ficaram todos empoderados, né? E eles tiveram a capacidade de fazer isso, gente, numa qualidade fantástica. Os resultados, a gente vê que calculamos a prevalência, ou seja, como estava a circulação no vírus na época. A gente viu que, no início, quando foi a primeira coleta, de 3 a 6 de junho, a gente teve 5 positivos. Nós tivemos mais testes rápidos positivos, 3 testes rápidos positivos e apenas 2 SWABs. E depois de 21 dias, a gente vê como que a doença foi se espalhando. E aí a gente vê que o vírus começou realmente a se disseminar pelo município, porque a gente começou a ver que havia mais vírus circulante do que anticorpo. Então, a gente já alertou isso para o gestor, que ele precisava se preparar, porque a doença estava se espalhando. E aí a gente viu, né, que havia uma subnotificação, a gente pegou o número de casos positivos e dividia pelo número de amostras, a gente encontrou uma subnotificação que só foi aumentando. Isso quer dizer que, para cada caso de Covid diagnosticado, 11 não eram diagnosticados na primeira rodada. 21 dias depois, o aumento foi exponencial. Quando chegou na terceira rodada, que a gente geoprocessou, e a gente viu que, primeiro, as áreas que haviam sido
maior disseminação do vírus eram as áreas próximas das BRs e próximos da via expressa, que a gente chama isso de difusão hierárquica, né, que as doenças vão sendo levadas pelas grandes cidades. E na terceira rodada, a gente encontrou casos positivos já na zona rural. A previsão era a gente fazer 4 rodadas, e aí eu falei com o gestor, se já temos na zona rural, que é uma área longínqua, já estamos com o vírus totalmente disseminado, não precisamos fazer mais. O que a gente encontrou? Muita mulher, e foi muito interessante que depois as pesquisas internacionais mostraram a vulnerabilidade feminina da doença, não só por ser maior número de trabalhadoras, né, da saúde, trabalhar em caixa, em supermercado, manicure, como elas sustentam a casa, elas se expunham mais. E a gente vai vendo que isso se prevaleceu ao longo das rodadas, né? E a gente viu a escolaridade de ensino médio e a raça cor parda, que foi um retrato do Brasil mostrando a questão social da doença, né? E isso aqui, gente, também foi o maior achado para a gente, tá? Que foi a questão dos jovens com comorbidade. Então, nós mostramos para o gestor que não eram os idosos que iam ocupar o CTI, porque a faixa etária de 20 a 39 anos, 35% dessa faixa etária tinha pelo menos uma comorbidade, que seria responsável pelo quadro grave, e mais de 20% tinham 2 ou mais comorbidades. E os idosos, 70% deles tinham 3 ou mais comorbidades. Então, a gente sabia que o impacto ia ser enorme, e isso possibilitou o gestor aumentar o número de leitos de CTI. Tá? Então, foi possível a gente realizar uma pesquisa de grande impacto, planejada e realizada pelos trabalhadores do SUS. Toda a equipe, nós dividimos equipe de planejamento e equipe operacional. A equipe operacional foi coordenada por enfermeiros. Eram 3 enfermeiros, cada um tinha 12 equipes que iam a campo. Não tivemos nenhum problema de coleta. Os enfermeiros brilharam, as equipes brilharam, né? E uma pesquisa em que o SUS não é campo de estudo, mas sim o protagonista, foi coordenada por mim, uma mulher, né, no momento em que se questiona o domínio feminino na ciência, masculino na ciência. Então, nós publicamos numa grande revista internacional, A1, com grande impacto, né, inclusive na seção de mulheres. Tá? E auxiliou na tomada de decisão e permitiu o desenvolvimento de várias estratégias e intervenção. Foi brilhante a pesquisa, foi a melhor experiência.